Namastê, amigos e amigas, ouvintes, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual e amigos e amigas que nos acompanham aqui na Esotérica FM. Está se iniciando nesse instante mais um programa Lux Esotérica, um programa que traz para você estudos continuados de esoterismo, de ocultismo, de esoterismo e de teosofia, trazendo sempre aqui muitas informações e muita sabedoria para você que está em busca da luz. Para você é que é feito o programa Lux Esotérica. E como sempre, damos início a esse programa pronunciando o mantra da vida una, trazendo para este programa Lux Esotérica as influências da grande fraternidade branca, dos mestres de compaixão e sabedoria, para que eles possam iluminar e trazer as suas influências para esse trabalho. Então convoco a todos para que nós fechemos os nossos olhos, nos interiorizemos e busquemos compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Então, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual e nossos amigos que porventura estejam aqui ouvindo a frequência da Esotérica FM, está no ar mais um programa Lux Esotérica nesta sexta-feira, dia 18 de setembro de 2009, dando continuidade aqui aos nossos estudos que nós estamos fazendo, usando como base o livro Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, considerado um dos maiores ocultistas do século XX, grande esoterista, teósofo e clarividente, escreveu esse livro que eu selecionei por eu acreditar que realmente os capítulos desse livro realmente podem nos trazer bastante informações importantes para a nossa vida, porque ele traz realmente uma explicação de muitos fenômenos que acontecem conosco, que ocorrem devido às influências que acontecem na nossa vida, devido a fontes externas, a fontes internas, a fontes relacionadas com os seres humanos, com os animais, com a natureza. Ontem estávamos aqui falando sobre a nossa relação com a natureza, e tudo isso realmente traz um mundo que está à nossa volta que os nossos sentidos não captam, né? Como muito bem alertou Leadbeater também numa outra obra, a grande ilusão do ser humano é pensar que o limite do que ele consegue perceber é o limite do que há para ser percebido. Na verdade, o universo é muito maior, muito mais complexo, e nós estamos sendo influenciados por uma série de fatores que nós não levamos em conta. E o ser humano tem essa grande característica: ele pode viver absolutamente sem ter conhecimento de nada, né? O ser humano é uma coisa tão maravilhosa, um ser com tantas capacidades, com tanta evolução, mas como a gente fala brincando nas palestras, o ser humano ele não vem com um manual de funcionamento, né? E provavelmente se ele viesse, nós também não o leríamos, né? Porque provavelmente seria
catatal assim de manual, né, com mais de 1000 páginas. Então nós deixaríamos, como nós fazemos com a maior parte dos manuais que caem na nossa mão, nós não leríamos esse manual e continuaríamos trabalhando aí, porque a natureza é tão sábia que nós podemos operar de uma maneira automática, né? Muitas coisas não entram pelo nosso lado consciente, muito pelo contrário, né? 95% das coisas que ocorrem na nossa vida são inconscientes e nós não nos damos conta disso. Mas o capítulo que nós vamos abordar no dia de hoje é sobre a influência que nós recebemos e sobre a natureza dos espíritos da natureza, né? De entidades que se encontram em número fantástico ao nosso redor, principalmente na natureza, que nós não nos damos conta, mas que tem uma influência não só sobre nós, mas sobre todos os seres, né, da natureza. E a primeira coisa que nós temos a comentar, que é abordado aqui por Leadbeater nesse livro, é que o planeta Terra ele não é palco apenas da evolução da nossa humanidade, né? A humanidade ela é apenas uma espécie entre diversas espécies, né? E isso mesmo no plano físico a gente sabe disso, que está evoluindo aqui dentro desse planeta. O planeta Terra é realmente um espaço maravilhoso que tem nesse momento a vida física, né? A vida física, que é um momento especial dentro da evolução, porque ele permite o contato com todos os princípios mais básicos da realidade, né? Muitas pessoas não gostam e realmente rejeitam, né, durante toda a sua vida o nosso envolvimento com a matéria, a nossa presença aqui no planeta. Realmente é difícil, né? Para cada prazer que nós temos aqui nesse mundo, há 10 sofrimentos e desgostos que se passam nas nossas vidas, mas ele é um momento de uma oportunidade ímpar, né? Porque no mundo da dualidade, todos esses obstáculos, toda essa dificuldade que nós temos para evoluir aqui no planeta Terra é realmente de suma importância, porque é assim que nós progredimos, né? Mesmo naquele instante que nós deixamos, né, o seio da divindade, ainda enquanto chispas divinas, né, nós buscamos exatamente esse tipo de experiência que nós estamos tendo agora, que é, se vocês imaginarem que nós éramos um núcleo de consciência absolutamente perfeito, né, porque era da própria essência da luz, mas sem uma autoconsciência, sem a capacidade de se auto-perceber. E a autopercepção, que é realmente uma das características muito claras da humanidade, ela foi obtida a duras penas através dos mais violentos golpes que a natureza pôde nos desferir naquela época que nós habitamos, né, na forma de almas coletivas, né, os reinos elementais, até que nós chegássemos finalmente ao reino mineral. E naquele instante nós desenvolvemos essa capacidade de discernimento que hoje para nós é tão comum, né, um senso comum ter o discernimento, mas ele foi obtido através dos choques violentos que nós tivemos naquelas situações dentro dos minerais, onde, né, o silêncio, né, o repouso, ou então a agitação, o revolvimento, eram apenas os dois tipos de experiência que nós tínhamos internamente. Então a nossa consciência evoluiu desde um estágio assim, ou seja, de golpes, né, de positivos e negativos que nós recebemos da natureza, e percorrendo todos esses reinos. Agora, os espíritos da natureza, que é o objetivo de nós comentarmos, eles evoluem na nossa
no nosso planeta como uma evolução paralela à humanidade, né? Muitos seres que habitam esse planeta, na verdade, pertencem à linhagem humana. Por exemplo, a maior parte dos animais, né, principalmente os mamíferos, eles pertencem todos a uma evolução que é idêntica à nossa. Ou seja, aqueles espíritos, aquelas chispas divinas que estão nos mamíferos, todos um dia também ocuparão corpos humanos, né? Então eles pertencem à mesma linhagem do que nós. E já a maior parte dos espíritos da natureza e também dos anjos, eles não pertencem à nossa linha, daí que eles evoluem paralelamente, né? A maior parte dos espíritos da natureza e também de certos animais físicos, como por exemplo a maior parte dos répteis, a maior parte das aves, né? Elas evoluem nessa linhagem dos espíritos da natureza, e a sua evolução desemboca na sua transformação enquanto anjos, né? E diferentemente da nossa linhagem, que os animais que estão na linhagem humana depois acabam ocupando corpos como esse que nós temos, né? E daí que realmente essa linhagem paralela, que não são só essas duas, né? Na verdade existem várias, né? Elas não vivem apenas sobre a superfície do planeta. Nós temos que imaginar que todo o espaço do planeta Terra ele é utilizado para a evolução da vida. Existem seres que habitam locais os mais insuspeitos, como a atmosfera, as profundezas do mar, e o próprio núcleo do planeta também é utilizado para a evolução de seres, né? Mas notadamente aqueles que estão na superfície são aqueles mais evoluídos, né? De uma certa forma, aqueles mais atrasados, se nós podemos usar esse termo, eles vivem dentro do planeta, porque obviamente dentro da crosta terrestre, porque ali existem condições muito basais, né? Existem forças extremamente violentas, uma temperatura muito mais alta, né? A cada quilômetro que se desce para dentro da crosta terrestre se aumenta 1 grau Celsius, né? Então vocês imaginam as profundezas da Terra, aqui temperatura se chega, e antigamente, né, e até hoje há quem defenda isso, haviam aqueles que diziam que o centro da Terra seria oco, né? E que dentro da Terra existiria um sol que brilha, e lá dentro existiriam várias civilizações, né? Obviamente que isso hoje em dia não há mais como sustentar, porque a ciência já conhece esse planeta de cabo a rabo, né? Mas a ideia de que dentro do planeta existe um sol não é de todo errônea, né? Porque o que existe no núcleo do nosso planeta é uma grande camada, né, gigantesca de metal derretido, né, que está em circulação, não só pelo revolvimento do planeta, pela sua própria revolução, mas ele tem um movimento próprio, e é ali que se gera uma série de influências, de forças, principalmente o próprio magnetismo do planeta, que é muito importante para todos os seres vivos, né? Então esse núcleo, que é extremamente quente, que tem, né, milhares de graus Celsius, é realmente um sol interno dentro do planeta. Mas obviamente que não é um sol, e nem há uma atmosfera lá dentro, nem há espaço aberto como nós temos na superfície, né? Isso aí realmente, as pessoas que descreviam isso antigamente não tinham muita noção do que estavam falando. E há aqueles também que defendem que há civilizações mais avançadas dentro do núcleo do planeta, e disso realmente essa opinião nós não partilhamos, porque realmente as condições de vida dentro do planeta Terra são muito
difíceis, né? A densidade é muito alta e realmente os espíritos da natureza que vivem, né, dentro do núcleo da Terra, a maior parte deles se refere à evolução das rochas e também aqueles espíritos da natureza que são chamados espíritos do fogo, espíritos ígneos, ou seja, estão relacionados com o vulcanismo, com o tectonismo e outros fenômenos, né? Que realmente não são, assim, em termos de consciência, não é um grande desenvolvimento, né? Daí que certas ideias aí falaciosas que existem de civilizações intraterrestres, né, não passam realmente de ficção científica, apesar de realmente o centro da Terra ter condições de ser habitado, né? Caso nós tivéssemos um problema muito grande com a nossa atmosfera, ela poderia ser habitado, mas as condições não são adequadas, né? E dentro dessas evoluções paralelas, nós temos os diversos tipos de espíritos da natureza que evoluem, né, no meio natural, né? E há que se dizer que eles não realmente apreciam, esses espíritos da natureza não apreciam muito a presença do ser humano, né? Primeiramente porque nós não somos da linhagem que eles estão seguindo, né? Eles estão mais relacionados com os devas, né, como são chamados na Índia, ou com os anjos, como nós chamamos eles aqui no Ocidente, e numa visão mais cristã, né? Então realmente eles se afastam aonde os seres humanos estão presentes. Daí que realmente nos ambientes onde o ser humano se aglomera, principalmente nos grandes centros, há pouquíssima presença de espíritos da natureza, né? Como, por exemplo, gnomos, né, que são muito presentes nos ambientes onde há grutas, onde há árvores, né? Todos os tipos de atividade natural terrestre sempre aparecem os gnomos, né? Ou aquelas formas, né, dos seres elementais, né, ligados com o fogo, com a água, né, as ondinas na água. Nós temos os espíritos do fogo, aqueles que toda a tradição, né, principalmente europeia, falava nos trolls, né, e todos aqueles seres da natureza e espíritos da natureza, eles são realmente, por assim dizer, o que para nós são os animais, né, para os anjos são os espíritos da natureza. Eles são basicamente os animais do mundo invisível, principalmente do plano etérico, do plano astral, que nós não vemos. E assim sendo, o que esses espíritos da natureza eles estão procurando? Eles estão procurando, né, eles vivem também como uma alma coletiva e eles procuram se individualizar, ou seja, eles procuram atrair para uma única situação, para um único conjunto, que um espírito, uma chispa divina se associe com uma única alma até que tenha um conjunto como nós temos, que é um conjunto de corpo, de alma e de espírito, né? Só nesse momento é que ocorre a individualização, só nesse momento é que nós, seres humanos, atingimos isso. Quando nós passamos do reino animal para o reino humano, nós nos individualizamos. E os espíritos da natureza também buscam isso. E qual é a função que eles têm na economia cósmica, né? A função deles é, de certa forma, trabalhar sobre a ordem dos anjos para trazer as ideias divinas da beleza, dos arquétipos naturais e infundir nas rochas, infundir nas plantas, nos animais, essas ideias. Daí que a evolução, né,
esse ano é muito importante estar se comemorando aí 200 anos de Charles Darwin, né, da publicação das suas obras, né? E a evolução que Darwin descreve, ela tem praticamente uns 70% de certeza ali, ou de correção, porque na verdade o que os cientistas não veem são esses princípios inteligentes, né? Lamentavelmente a ciência ainda acredita no acaso, né? Na sorte, né? Que os átomos se colidem e trombam uns com os outros e depois aparece uma pessoa apresentando um programa numa rádio pela internet, né? Isso é tão ilógico, né? Porque obviamente a ciência não dispõe ainda do cabedal do conhecimento, que no futuro obviamente vai ter, de reconhecer até a existência desses seres, né? Porque aí se verá muito grandemente que aquela evolução que parece fortuita, né? Que as espécies elas tendem a se aperfeiçoar, as plantas, os animais, o próprio ser humano, que ele se aperfeiçoou pelo acaso, isso realmente não é uma verdade, né? Na verdade, nós temos uma grande dívida para com esses seres da natureza, porque são eles que mantêm devidamente as plantas, as florestas, os cursos d'água, que desenvolvem os metais preciosos na crosta terrestre, que fazem com que esses metais se ganhem beleza, ganhem em constituição atômica. Nada está acontecendo por acaso. E como nós já comentamos, se esses espíritos da natureza, se eles se retiram de um certo local na natureza, na superfície, obviamente, ela se torna desértica, né? Ela fica vazia de vida e nada mais cresce, nenhuma planta e, por consequência, nenhum animal, quem sabe só algum inseto, alguma coisa que consegue sobreviver ali. Daí que grandes locais onde a humanidade floresceu no passado e a própria natureza floresceu, hoje são desertos, né? Nós vemos aí o caso do Egito, né? O Egito há 20 mil, 30 mil anos atrás tinha um clima tropical, né? E é hoje uma das maiores controvérsias da egiptologia, de que especialistas estão percebendo que as pirâmides e os monumentos do Egito demonstram que estão lá até hoje, né? Aliás, confirmando, né, a profecia de Hermes, né, para o seu discípulo Asclépio, né, quando ele disse que do Egito só sobrariam as pedras, né? E realmente do Egito ficaram lá as pedras, né? Porque da filosofia egípcia, infelizmente, nós sabemos pouco, a não ser em alguns círculos iniciáticos muito restritos, é que se sabe exatamente o que era a filosofia egípcia. E essas pedras demonstram que elas tinham uma erosão, né, pluvial, ou seja, elas foram submetidas, essas pedras que hoje estão lá nas pirâmides, nos outros monumentos, foram erodidas por torrenciais chuvas, tempestades, né? Estavam expostas a muito mais água do que hoje em dia, né? Já que o Egito hoje tem um clima desértico. E isso tudo provavelmente se deve a uma evasão da própria vida divina daquela região, porque se havia de espalhar por outros locais do mundo, né? A própria, né, entre aspas, né, Terra Santa, né, que várias culturas religiosas, né, o cristianismo, o judaísmo, a religião muçulmana, brigam por aquela região do planeta lá, porque querem dizer que lá que é o centro espiritual do planeta. Hoje nós vemos que é desértica, né? A natureza realmente, acho que tem mais sabedoria do que aquelas pessoas, porque os anjos, os espíritos da natureza já puxaram o carro lá daquela região, porque o conflito humano continuado durante milhares de anos acaba provocando isso.
Os espíritos da natureza realmente não suportam isso. E esses espíritos realmente eles não apreciam a presença do homem. Então é contraditório essa cultura popular que se tem em cima, principalmente dos gnomos, ou então das fadas, né? E a pessoa bota aí adesivo no carro, aí sai andando com adesivo, né? Eu acredito em gnomos, né? E vai na boutique, né? Naquele esoterismo de shopping center, né? Compra lá uma figura do gnomo e coloca na prateleira da estante da sala, ou coloca na penteadeira no quarto, né? E acha que isso aí vai trazer sorte, ou que vai trazer alguma coisa positiva, né? Antigamente se colocavam aqueles anões de jardim para enfeitar o jardim, né? O fato é que se realmente existisse um gnomo dentro da nossa casa, se isso aí fosse possível, isso seria altamente negativo para nós, porque esse espírito da natureza ele provocaria provavelmente fenômenos dentro da casa, provavelmente gostaria até que a casa desabasse para que ela fosse um melhor habitáculo para ele, né? E fora que ele iria fazer com que esse dono dessa casa onde estaria esse gnomo, que ele tivesse os pensamentos mais materialistas possíveis, né? Porque o que esses espíritos da natureza pensam, né? Porque eles têm pensamento, eles têm sentimento, né? E aqueles que os observam acabam vendo que eles até tomam certos comportamentos humanos, né? Eles se mostram, mesmo no plano invisível, com uma certa aparência humana, com vestimentas humanas. É óbvio que eles têm, né, um tamanho muito diminuto, de alguns poucos centímetros, mas eles pensam muito mais em materialidade. Eles que são realmente os verdadeiros materialistas, né? Nós humanos, nós não somos materialistas, nós somos sensacionalistas, né? O que nós gostamos realmente é de sensações, é de emoção, e quem gosta de matéria mesmo são esses espíritos da natureza que se afastam quando eles podem de nós. Eles realmente não apreciam a nossa presença, né? Então as linhas de evolução são basicamente principalmente duas, né? Porque as diversas linhas, né, que evoluem, principalmente tem a ver com os espíritos da água e da terra, né? Tanto os espíritos da água e da terra, e isso inclui, né, no caso dos espíritos da natureza que se ligam ao elemento água, né? Envolvem as algas marinhas, né, os corais, os animais de grande peixes de grande profundidade, né, de todos os tipos, e os espíritos inferiores, né, do etérico, da água, e os espíritos da natureza que estão no mar profundo. Todos eles evoluem, né, pelo lado da água, até que eles se tornem espíritos superiores da água, e depois passam a reger locais insuspeitos do planeta, que são as nuvens, né? Muitas pessoas, de certa forma, têm um sentimento com relação à atmosfera. Ali há uma certa regência também com relação aos espíritos da natureza. Ali é um local de vida desses seres. Já pelo lado da terra, né, evoluem ali os gnomos, né, de todos os tipos, e também todos os tipos de fungos, de bactérias, de insetos, de répteis, né, e aves, né, e por aí vai. E eles evoluem até se transformar em fadas, né? A fada, ela é um tipo de espírito da natureza bastante evoluído, e a evolução subsequente é como espíritos do fogo, né?
E finalmente essas linhas aí que envolvem seres que estão na água e na terra se desenvolvem em silfos, né? Que é praticamente o humano, né? Desses espíritos da natureza, e eles chegam então à evolução de todos esses espíritos da natureza. Quando eles se individualizam, eles se transformam em anjos, né? Então é uma linhagem diferente da nossa, porque a gente vem desde o nível mineral, passando pelo vegetal, e nós nos desenvolvemos como mamíferos, né? E isso nos leva a uma evolução diferente, porque quando os animais que vão se transformar em humanos, depois se transformam em animais domésticos, né? Animais com grande inteligência e emoção, até se transformar em homens primitivos, homens comuns, e depois nós entramos na linhagem dos homens perfeitos, dos mestres, né? E a nossa linhagem não desemboca como a dos gnomos e das aves e outros que acabam se transformando em anjos, né? Mas há uma grande interação entre anjos e homens que nós vamos comentar a seguir dentro desse tópico. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no programa Lux Esotérica e vamos deixar com vocês uma mensagem da Loja Esotérica Virtual e voltamos a seguir, agradecendo muitíssimo aí o prestígio de todos vocês que estão nos acompanhando nesta sexta-feira. Voltamos a seguir. Retornando o nosso programa Lux Esotérica ao vivo, caros amigos e amigas, irmãos e irmãos, ouvintes da Rádio Esotérica FM e também associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual. Agradecemos o prestígio, a audiência de vocês, e no dia de hoje estamos tratando aqui sobre as influências dos espíritos da natureza sobre a humanidade, né? E há que se comentar uma série de coisas, os relacionamentos possíveis, né, entre os espíritos da natureza e os seres humanos e também dos anjos, né, que são os espíritos da natureza, que são individualidades, e a nossa humanidade. Bom, há uma série de influências possíveis, né, mas a maior parte delas não são positivas, né? Por exemplo, as pessoas que insistem, né, em atrair para si espíritos da natureza, normalmente são vítimas de todas aquelas contumazes, coisas que esses espíritos da natureza estão acostumados a fazer na matéria, né? Ou seja, se atrair um espírito, né, um elemental do fogo, né, e obviamente que ele pode nos levar a acidentes com esse elemento. Se atrair um gnomo, atrai para nós vibrações muito telúricas da terra. Se mexer com espíritos do ar, como por exemplo as fadas, né, pode nos trazer problemas relativos ao elemento ar, né? Enquanto que também aqueles da água, as ondinas e diversos outros espíritos também nos trazem problemas nesse sentido. Mas não só com os elementos físicos em si, mas também com relação à própria simbólica que esses elementos trazem, né? Porque a terra, obviamente, está ligada ao nosso corpo físico, né? Enquanto que a água está ligada com o nosso corpo emocional, com o nosso astral. Já os espíritos do ar se relacionam muito diretamente com a nossa mente, né? Enquanto que os espíritos do fogo teriam a ver, de certa forma, com a nossa natureza espiritual, né? Então, muitos desses espíritos da natureza, se tem registros durante a história da humanidade, quando eles resolvem ter uma ação direta com o ser humano, eles acabam nos ludibriando, acabam nos colocando em situações onde nós ficamos sem perceber, né? Então há lendas a respeito disso,
com relação, por exemplo, aos espíritos da água, né? No caso das sereias, né? Que obviamente não existem aquelas sereias com aquele rabo de peixe, né? Mas o que existe são os espíritos da natureza da água, que realmente podem fazer com que as embarcações se percam, ou podem fazer que haja confusão na mente dos navegantes, daqueles que estão em alto mar ou em locais onde haja o elemento água, e ocorrem aí acidentes, né? Pessoas que tentam entrar em contato com as fadas normalmente são fascinados de uma forma ou de outra e acabam também por ter problemas, né? E lamentavelmente há pessoas que tentam envolver esses espíritos da natureza para seu uso pessoal, para o uso mágico, né? O uso pela magia. E aí nós enveredamos no campo da magia negra, que realmente existe esse uso, né? Há pessoas que por conhecimentos das leis das correspondências, né? Já que esses espíritos da natureza, eles não se comunicam através da linguagem, não é falando com eles que você consegue entrar em contato. Na verdade, o espírito da natureza, ele segue toda uma série de correspondências relacionadas às cores, relacionadas aos sons, relacionadas às vibrações dos seus elementos, né? E eles obviamente não têm uma mente muito forte, eles têm muita emoção, principalmente como os nossos animais, e todos esses espíritos da natureza, eles podem ser comandados, né? Principalmente por uma mente mais forte, por uma vontade mais decidida do que a deles, né? E disso tomam proveito os anjos, né? Que dão orientações a esses espíritos da natureza para que eles ali cuidem das plantas, das florestas, dos ambientes naturais, das montanhas, das pradarias, de todos os tipos de ambientes naturais, para que ali vão se desenvolvendo a vida natural. Existem inclusive pequeníssimos espíritos da natureza que ficam praticamente costurando a vitalidade ali nas plantas. Muitas crianças, muitas pessoas jovens, né, acabam involuntariamente, mesmo sem ter uma clarividência muito aberta, percebendo isso, né? Mas há aqueles que tentam usar para seus fins esses espíritos da natureza, os comandando para que eles ataquem outras pessoas ou para que eles façam coisas em seu benefício, né? Isso às vezes realmente funciona, né? Lamentavelmente isso funciona, porque como esses espíritos da natureza, eles não têm um intelecto muito forte, eles podem realmente ser envolvidos, né? Muitas pessoas gastam aí muita vela, muita coisa aí tentando atrair esses espíritos e não conseguem. Agora, aqueles que têm realmente alguma percepção ou conhecimento, sabem que esses espíritos, eles não estão aqui no meio urbano, não estão à disposição aqui nos aglomerados humanos. Normalmente eles estão lá nas florestas, estão nas cachoeiras, estão realmente nesses locais naturais. E eu me lembro de uma experiência própria que eu tive, né? Aliás, involuntária, né? Porque eu não sei por que carga d'água eu acabei, e cargas d'água é o termo correto, né? Nós fomos visitar uma certa localidade que tinha várias cachoeiras, e numa noite de lua cheia nós resolvemos passear à noite, porque estava uma noite muito clara, né, com a iluminação da lua, e fomos até uma cachoeira que tinha inclusive uma piscina natural, né? E ficamos lá e resolvemos fazer uma meditação, e lá pelas tantas a minha clarividência de certa forma se abriu, e ali eu pude perceber que havia um espírito da natureza que presidia aquela cachoeira. E realmente para mim foi extremamente a palavra realmente
assustador, né? Porque eu não tinha noção de que esse espírito da natureza poderia ser tão grande, né? Na minha visão, ele tinha cerca mais ou menos de uns 10 ou 15 metros de altura, e eles pareciam muito mais com uma planta, né? Com uma grande árvore, né? Mas era muito nítido que se percebia naquela energia um núcleo que era muito pequeno em relação ao corpo, mas que deveria ser a cabeça daquele espírito, né? Então muitas pessoas aí que se dirigem às cachoeiras para fazer despachos, para fazer ali todo tipo de magia ali, na verdade elas tentam envolver aquele espírito da natureza ou os elementais menores que estão ali, porque há as correntes de água, como nós já comentamos, elas têm uma corrente astral ali que está passando, né? É como se fosse uma linha elétrica que passa ali devido ao movimento da água, né? E o Leadbeater foi muito feliz quando ele mencionou que aquilo que nós chamamos de eletricidade que está correndo agora aqui pelos nossos equipamentos, na verdade são átomos do plano astral, né? A nossa ciência já descobriu o astral já faz tempo, mas para efeitos práticos, né? Então há pessoas que tentam usar esses espíritos da natureza para seus fins pessoais e chegam até aquelas coisas hiper negativas de sacrificar os animais, né? Para que ali, obviamente, ao morrer o animal, sai dele a sua essência elemental, o seu elemental físico. E aí eles usam esse elemental para jogar através do poder da mente, através da emoção, esses elementais para que ele venha a prejudicar a outra pessoa. Isso lamentavelmente existe, né? E obviamente a eficiência disso depende do poder, né? Da clareza mental que tem, ou da habilidade que tem essa pessoa em comandar esses elementais, e obviamente que a pessoa que assim o faz atrai para si um karma extremamente negativo, porque ele está usando estruturas da natureza, que são os espíritos da natureza, com fins egoístas, com fins pessoais, né? Há aqueles que fazem magia para ganhar dinheiro, que fazem magia para enganar os outros, que usam os poderes ocultos para fascinar, para dominar a mente das pessoas, e tudo isso é uma coisa tão negativa que realmente não vale a pena a gente continuar comentando isso, porque na verdade são crimes espirituais, né? E aí é um outro lado oculto das coisas, né? Além de nós termos aí a nossa criminologia aqui do plano material, vocês fiquem sabendo também que existem crimes no plano espiritual, que é quando o ser humano se envolve com essas forças, né? E vai tentar dar uma lá de Harry Potter lá e coisas que o valha para mexer com esses elementais. Quando na verdade o ser humano ele tem uma relação natural muito bonita principalmente com os anjos, né? Os anjos, eles têm a humanidade como irmãos, né? Nós somos irmãos para os anjos, porque eles percebem muito claramente que nós evoluímos conjuntamente aqui nesse planeta. E só que há uma grande diferença entre a evolução angélica, né? Que no passado os anjos foram espíritos da natureza, até que eles se individualizam, se tornam anjos. E o ser humano passa pela evolução dos minerais, dos vegetais, os mamíferos, até que se torna homem, e até que nós um dia vamos nos libertar e vamos atingir o nível que atingiram os mestres de sabedoria da grande fraternidade branca e todos os grandes santos e pessoas que libertaram o seu espírito interno. Mas há uma grande diferença entre essas duas correntes, porque a humanidade, né, a nossa hierarquia criadora, ela está baseada num princípio que os hindus chamam de Ahankara, né?
Ahankara, que é a característica do eu separado. Por mais espiritualizados que nós sejamos, ou por mais conhecimento que nós tenhamos, o ser humano tem essa característica na natureza, que ele se sente separado das coisas, dos outros seres, da natureza e tudo mais. Essa natureza do Ahankara, né, que lamentavelmente isso é traduzido nos textos hindus, né, quando se passa isso para as línguas ocidentais como egoísmo, né? Não é só egoísmo. Na verdade, nós temos um senso de livre-arbítrio, de liberdade, e que isso vai ter uma importância lá na frente na nossa evolução. A humanidade, na verdade, será, quando nós atingirmos o nosso nível cósmico, nós seremos construtores de formas, né? Ao nosso cargo estarão a construção de planetas, de sistemas estelares, né? E nós trabalharemos diretamente com formas, com projetos, com arquétipos, infundindo eles na matéria. Já os anjos, eles não têm essa característica do Ahankara, então eles não se sentem como seres com todo esse livre-arbítrio como nós humanos temos, e eles, na verdade, o que nós temos em relação às formas, os anjos têm em relação às energias, né? Os anjos, eles são basicamente os espíritos das energias e das forças. E eles, o que para nós é um local, uma forma onde nós gostamos de estar, o anjo, ele adora estar onde há uma energia, onde há uma força fluindo, né? Daí que existem anjos os mais insuspeitos, como por exemplo os Gandharvas, né? Como dizem, como dão o nome os hindus, eles aparecem onde existe a música, onde existem os espetáculos, né? Porque ali eles fluem aquela energia e eles maximizam essas energias. Então o anjo, ele observa o ser humano e ele tem uma grande compaixão, e há um momento muito importante da vida do ser humano que não aconteceria se não fosse devido a esse relacionamento que é tão importante entre o reino angélico e o reino humano, que é justamente o ponto do nosso nascimento, né? O nascimento de um ser humano, ele é uma situação que não aconteceria se não fosse o intercurso de uma série de anjos e de espíritos da natureza, que são realmente quem trazem aquele espírito, aquela chispa divina, para que ela venha se encaixar dentro daquele desenvolvimento celular que acontece dentro do útero da mãe, né? E daí que aquilo que nós chamamos de sexo, ele ganha uma importância muito maior se nós realmente estivéssemos conscientes de que quando nós estamos na parte fértil da nossa vida, né, de que o relacionamento sexual, ele atrai esses espíritos da natureza, eles atraem os anjos, porque aquele momento de extremo prazer, de extrema beleza que existe no encontro entre dois seres humanos, onde acontece toda aquela energia que é perceptível no plano físico, não precisa ser clarividente, não precisa ser nada, porque é um momento de maior êxtase fisicamente que o ser humano vive, né? Mas aquilo, vocês devem imaginar que no plano espiritual é um verdadeiro play center, né? Um parque de diversões, de energias que são geradas por um casal quando eles estão no seu relacionamento sexual. E isso é percebido pelos anjos, pelos espíritos da natureza, aquele vórtice de energia que gera a relação sexual é a oportunidade desses seres trazerem uma nova vida para o plano da matéria, né? E é obviamente que não é toda a relação sexual que acontece, né,
a concepção, né, ali de um ser humano, mas que é uma oportunidade, que as energias estão ali, que os anjos realmente observam isso eles observam, né? Daí que, por exemplo, há linhagens da filosofia oriental onde o casal se une, né, sexualmente, mas mantendo a sua consciência em nível de meditação, de forma que esse casal pudesse ser veículo do nascimento de espíritos, né, de seres humanos com bastante evolução. Porque realmente, se o casal, né, se une apenas como um objetivo de prazer, ou fruindo aquela situação luxuriosa, né, isso não é o melhor canal para se vir uma pessoa evoluída, né? Não vamos discutir aqui todos os processos que estão evoluídos, mas um outro clarividente também e que se envolveu com a teosofia, com o movimento teosófico durante muito tempo, que foi Geoffrey Hodgson. Ele fez um estudo, e ele foi, né, contemporâneo de Leadbeater, desse livro, que escreveu o livro lá do Oculto das Coisas, que nós estamos estudando. Ele fez um estudo exatamente sobre esses processos que ele chamou de o milagre do nascimento, né? Esse livro, O Milagre do Nascimento, ele coloca exatamente que no momento em que a mulher, né, está engravida, e a partir daquele momento ela passa a ser acompanhada por diversos anjos. Há um anjo ou espírito da natureza etérico, existe um anjo astral, existe um anjo mental, que ficam ali protegendo a mulher e fazendo toda uma infusão de energias que permitem aquela chispa, né? Porque aos olhos do clarividente, o ser humano nada mais é do que um pequeno ponto de luz que precisa ser encaixado ali naquele feto que está se desenvolvendo, né? E daí que realmente vocês vejam que se interromper a vida, né, naquele momento, não é um ato meramente físico, né? O aborto, ele não é um crime apenas físico, não é uma opção, né? Essa palavra crime pode soar muito forte aí, mas se abortar o nascimento não é apenas um problema aqui do plano material. Ele também é um problema kármico que envolve outros seres da natureza que estão ali trabalhando, os anjos e os espíritos da natureza, porque não se aborta apenas o desenvolvimento das células, mas também todo um planejamento que foi feito para que aquele indivíduo que iria ali nascer, que ele pudesse ter as devidas condições, né? E fica, né, aos olhos do clarividente, fica claro que fica o famoso buraco na aura, né, da mulher, quando ela faz o aborto, um buraco, uma fenda ali que é idêntica quando a mulher tem o parto ou quando a gravidez vai até o final, né? E Blavatsky, nos seus escritos, né, principalmente nos seus artigos, ela não chama essa cessação da vida material no aborto, ela não chama de aborto, ela chama de feticídio, ou seja, o assassinato do feto, e ela diz que o karma para a mãe, né, vai ser principalmente o aumento da sua vida no plano astral após a morte, né? Ela vai ficar mais tempo no plano astral após a morte devido ao aborto, porque uma série de energias que estavam ali se desenvolvendo, na verdade, ficam impregnadas na aura da mãe, e ela, obviamente, quando ela já não tiver o corpo físico e ela estiver apenas com o seu corpo espiritual, o seu corpo astral, ela vai ter muito mais energias a ser dispensadas ali. Então, quando nós aparecemos aqui nesse plano físico, através desse milagre realmente que é o nascimento, isso não é
é um ato fortuito da natureza, né? Um acaso, como a ciência fala, uma coisa automática. Na verdade, há um planejamento por trás disso aí. O próprio indivíduo que quer voltar para a matéria, que quer se encarnar, ele faz todo um projeto que é de comum acordo com os anjos, né? Para que ele venha se encontrar com determinadas pessoas naquela determinada situação, naquela determinada época. E se aquele nascimento não é possível através daquela mãe, ele vai continuar por ali tentando em outras ocasiões nascer. Então nós temos que prestar sempre as nossas homenagens a esses grandes seres, porque além do nível dos anjos estão os mestres dos anjos, que são os arcanjos, né? Que nós nem temos tempo aqui para comentar sobre eles. São grandes seres, né? Segundo a descrição de Leadbeater e também de Geoffrey Hodgson ou de outros clarividentes, são seres que têm um corpo áurico de centenas de metros, né? Nós que gostamos de medir as coisas, né? São centenas de metros de altura e eles têm uma influência planetária, né? Esses nomes que nós usamos, né? Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel e outros, na verdade é o nome dessa hoste, né? Angélica, e é uma das opções para a nossa evolução como seres humanos. Quando nós cruzamos o portal das últimas iniciações e nos vemos livre desse karma humano, quando nós resolvemos a nossa equação kármica, é uma das opções para o ser humano adentrar na hoste angélica, né? Aquela que mais nos aprouver, né? E porque é uma das 7 possibilidades para o homem liberto também se transformar num anjo, se assim ele quiser. E muitos seres muito importantes da nossa humanidade assim o fizeram, e o mais conhecido deles foi aquela grande iniciada que por muitas e muitas encarnações foi mãe física, né, de diversos grandes mestres, e que na sua última aparição, se não na última, pelo menos na penúltima aparição, foi a mãe de Jesus, aquela que foi a Nossa Senhora, a mãe Maria, né, que já tinha feito isso durante muitas encarnações, e é por isso que existe o dogma da ascensão de Nossa Senhora no cristianismo, porque isso é uma realidade. Ela realmente atingiu um nível ascensional, mas ao invés de seguir o caminho que os outros mestres seguiram, de se transformarem em bodhisattvas, em salvadores do mundo, ela preferiu ingressar na ordem dos anjos, e hoje em dia ela está presente junto à nossa humanidade, tratando exatamente desse processo dos nascimentos, das reencarnações dos seres humanos. Então não é incomum que as pessoas tenham visões ou que clamem, né, por Maria, ou por Ísis, ou por todas as figuras que existem relativas à mãe do mundo, né, como ela é assim chamada no Oriente, porque ela é uma grande, atualmente é um grande arcanjo que rege uma hoste com milhões e milhões de anjos que assistem as mulheres, principalmente naqueles momentos críticos do parto, né? Segundo os clarividentes, a base física dela é numa das grandes montanhas que estão a alguns poucos quilômetros do Everest. Ali está ancorada esse grande arcanjo que é a Mãe Maria, mas a sua posição física no planeta não limita em nada a sua atuação planetária, porque os arcanjos conseguem atuar no nível planetário, os anjos atuam a nível mais local, e nós, humanos, temos aqui a nossa evolução para fazer,
e seria muito adequado que nós tivéssemos a clara noção da existência desses seres da natureza, que são eles que estão, como nós falamos hoje, infundindo a beleza, a evolução e todos os princípios da natureza, né? Nós humanos é que nós precisamos aprender a trabalhar com a natureza, encontrar o nosso verdadeiro papel na economia do universo, porque o nosso papel também existe. E no nosso íntimo, na nossa meditação, nós podemos pedir a orientação, as boas vibrações dos anjos. Existem anjos da cura, existem anjos do intelecto, existem anjos da música, das artes. Todas essas situações são passíveis de atrair a influência angélica. Agora, não recomendo, apesar de existir, aquelas desagradáveis, né? Esses desagradáveis atos de magia que capturam, que comandam os espíritos da natureza, jamais os anjos, apenas os espíritos da natureza, para que eles venham a perpetrar atos malignos ou atos de más influências que acabam gerando problemas de saúde, acidentes e tudo mais. Isso é um crime contra a natureza, é um crime contra esses seres espirituais e é um crime contra nós mesmos, né? A pessoa que acha que esse campo é livre, não existe campo livre, né? Tudo que nós fazemos gera karma. Até quando nós estamos sonhando, naqueles nossos desvarios, às vezes, né? Nós estamos debaixo da coberta, gerando uma série de energias, nós estamos mandando energias para lá e para cá. Isso também gera karma, né? Tudo, na verdade, é karma, porque karma significa ação. A ação é livre, mas a reação é obrigatória. Quer dizer, tudo, nós podemos escolher mandar ou não alguma coisa, mas nós não podemos nos furtar as reações de que vão voltar contra nós. Daí que é preciso ser muito sábio, muito prudente, para que nós não caiamos nessas influências. Então, a única influência desses espíritos que nós recomendamos é que vocês, nas suas meditações, na sua religião, no seu corpo esotérico que vocês participem, que vocês sempre invoquem as grandes hostes angélicas para que elas velem o seu trabalho e tragam grandes influências. Então, damos por encerrado esse tópico aqui do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, e encerramos nessa sexta-feira a segunda semana aqui do nosso programa, Lux Esotérica, agradecendo aí a todos os votos, né, os agradecimentos, as parabenizações, todos os contatos que nos têm sido enviados por telefone, por e-mail, a todos vocês aí que estão nos acompanhando. Esse programa existe para trazer essa luz que está oculta, meus amigos. Aí, nós estamos na era de Aquário, como nós dissemos aqui no nosso primeiro programa. Na década de 60 do século passado se iniciou para valer a era de Aquário. E nós precisamos mudar esse mundo, e esse mundo será mudado com a informação, né? Nós vivemos a era da informação e cada um de nós está usando esses equipamentos aqui para nos comunicar e para que a informação flua e que a espiritualidade agora na era de Aquário seja baseada na fundamentação, no conhecimento, na experiência e não mais como foi no passado, baseado no dogma, baseado no medo e até no terror. Tudo isso vai ser diferente nessa era. O que valerá é a experiência individual, a informação, o conhecimento, e fazemos votos que todos vocês continuem nesse caminho de evolução. E quem quiser caminhar junto com a gente, nós estamos aqui sempre
De segunda a sexta-feira, às 21 horas, o programa Lux Esotérica vai ao ar, sempre com muita satisfação, trazendo aqui os estudos continuados de esoterismo, de ocultismo, de teosofia, para benefício de todos vocês, amigos. Agradecemos a audiência, o prestígio de vocês, amigos e amigas, associados da Loja Esotérica Virtual, seus simpatizantes e nossos ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM. Vamos encerrar esse trabalho uma vez mais, pronunciando o mantra do ser interno, para que nós possamos encerrar esse trabalho com as mesmas e boas vibrações dos grandes seres, dos grandes mestres da Fraternidade Branca, desejando a todos vocês uma ótima noite, um ótimo fim de semana, que ele seja abençoado, cheio de paz, cheio de luz e cheio de saúde, meus amigos. Vamos fechar os nossos olhos, buscando o contato com o nosso ser interno e buscando interiorizar e compreender o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas. Termina aqui o programa desta sexta-feira, desta série Lux Esotérica. Muitíssimo obrigado pela audiência, e a Rádio Esotérica FM continua na sequência a sua programação musical, sempre interativa com vocês, ouvintes. Uma boa noite, que Deus permita que nós nos encontremos aqui numa próxima oportunidade. Um grande abraço para todos, boa noite, até a próxima.